a bater neste ponto, será que as terapias cognitivas não podem reciclar ou restaurar o velho homem, a velha natureza? Tudo aquilo que nós possamos fazer por nós mesmos não é suficiente em relação àquilo que Deus tem para nós como objetivo. Ele é o nosso Criador. Ele é, sem dúvida, aquele que sabe aquilo que é melhor para nós. Logo é com Ele que nós temos que ter esse arrazoar, esse falar, esse discutir, essas mudanças. Ele é, sem dúvida, o único que tem poder para nos reabilitar, porque nenhum ser humano morreu por nós e nenhum ser humano tem a capacidade de nos dar essa vida. Só Deus pode dar, através de Jesus. Então estes procedimentos terapêuticos, técnicas de contemplação, de meditação, não são um fim em si mesmo, mas podem ser uma fórmula de chegar... Pode ser um bocadinho discutível a forma como se pode chegar. Deus na Bíblia tem a maneira como nós podemos chegar até Ele. Não digo que exista alguma necessidade de muitas vezes recorrermos a técnicos de saúde para resolver uma outra questão que seja necessária para o efeito. Mas claro está, Deus na Bíblia diz-nos que uma simples oração nós podemos chegar até ao trono da graça e reclamar para nós as bênçãos que nos são prometidas. Claro está, cada pessoa depois terá uma forma mais personalizada, podemos dizer assim, de falar com Deus e de até ter a sua experiência com Deus. Cada um terá a sua experiência com Deus, mas vemos que na Bíblia são-nos dadas essas diretrizes. Será que a ciência, e tu introduziste na primeira questão, através da criogenia humana, que neste momento já se começa a veicular, também pelas técnicas de medicina avançada, poderá de alguma forma superar a morte ou a degradação do corpo? É curioso que o apóstolo Paulo, na Epístola a Romanos, no capítulo 7, versículo 24, ele lança um grito existencial. É verdade que está associado ao seu dilema espiritual de degradação, mas também poderemos fazer essa conexão à área física. Quem é que me poderá livrar do corpo da morte? Será que o nosso avanço tecnológico e científico poderá fazer essa libertação ou essa restauração? Aquilo que nós vemos hoje é que a própria criogenia, ela mantém cadáveres, portanto eles já morreram. Não é uma solução para a morte, as pessoas já morreram. Por mais avanços que a ciência possa ter, nós não nos podemos esquecer que continuamos a viver num mundo de pecado. E enquanto houver pecado vai haver morte, porque é uma consequência direta. A morte é consequência direta para o pecado. E não há outra solução a não ser aquela que Jesus veio prover para nós na cruz. Porque a questão da morte aqui não é apenas a morte física, podemos falar em morte espiritual, mas é também a morte física. Porque é-nos dito na Bíblia que quando Jesus voltar, e o próprio apóstolo Paulo diz isso, num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiveram mortos vão ressuscitar, aqueles que estiverem vivos a quando a volta de Jesus, o seu corpo vai ter que ser transformado. Logo, continuamos a ser corruptíveis e iremos morrer sempre até àquele dia. O dia em que esta matéria que hoje nós temos vai ser transformada em algo que é incorruptível, que é imortal. E só nessa altura é que o problema da morte vai ficar completamente resolvido. Porque esta dimensão, Sara, mais material, é um anseio que também é transversal à Bíblia. Porque se nós nos situarmos apenas no que é etéreo, no que é intangível, então, se calhar, inconscientemente, será que estaríamos a defender a tal questão que foi abordada pelo pastor Paulo Mendes na área de um espírito, de uma alma existente? Exato. Lá está. Aqui temos mesmo a solução para a morte física. Não é um conceito espiritual ou uma coisa etérea. É mesmo a morte física, porque o objetivo de Deus é que os seres criados possam viver com Ele eternamente. É esse o objetivo. E foi isto que foi quebrado logo no início e é isto que Deus quer voltar a resolver, voltar ao original. Pastor Paulo, estamos praticamente a concluir. Uma última questão. Nós sabemos que normalmente o ser humano, quando geme, normalmente está associado a uma experiência de dor. No entanto, ao estudarmos a etiologia da dor, sabemos que poderá ser uma forma do organismo estar a reclamar por restauração. No entanto, a existência humana pode dar a parecer que nós vivemos cerca de 80 anos, a experiência média de vida nos países ocidentais. Será que a nossa experiência é apenas essa? É 80 anos de dor com alguns analgésicos de felicidade pelo meio?
não somos nós que o dizemos, nem foi preciso chegar ao século XXI para podermos dizer isso. Há muito, muito tempo atrás, Moisés, e isso está relatado no Salmo 90, já o dizia. 60, 70 anos, mas mesmo assim com muita canseira. E daí para a frente. Ou seja, que não há que esperar muito da vida que podemos ter aqui. Talvez por isso é que Paulo, pessoa que teve uma vida verdadeiramente empolgante, apesar de muitas peripécias muito difíceis, mas que teve uma vida onde o encontramos sempre tremendamente animado, tremendamente empolgado com o que faz, com o que a sua vida representa, com o que a projeção da sua ação tem nas pessoas à sua volta, e foram muitas as que ele conseguiu abençoar, mas Paulo mostra-se repetidamente pronto a... Eu se calhar até estava melhor com Cristo. Como dizendo, se eu morresse, não havia problema nenhum, porque o meu anseio era estar com Cristo. E não esqueçamos, ele era uma pessoa que pensava que Cristo haveria de voltar no seu tempo, ali muito próximo. Portanto, para ele, o momento que mediaria desde a sua morte até ao encontro com o Senhor deveria ser tão pouco que ele ansiava e punha-se muitas vezes nessa posição. É nesse sentido que, quando chegamos a 2 Coríntios capítulo 5, nós o vemos dizer: quando a tenda que nos serve de habitação aqui na terra, isto é, o nosso corpo, for desfeita, sabemos que temos outra habitação no céu, preparada por Deus. Esta não é uma casa como a que os homens fazem, mas uma habitação eterna. Ele vivia de tal forma a realidade do que lhe estava prometido, do corpo já revestido de imortalidade, de incorrupção que haveria de ter, que a vida nas condições atuais, condições muito degradantes e degradáveis, não tinham o peso negativo que poderiam ter, porque a sua convicção estava em qualquer coisa de muito melhor. C.S. Lewis, fazendo alusão a essa configuração celestial que o apóstolo Paulo vivia, afirmou em determinada ocasião que se o ser humano não tivesse a oportunidade de concretizar desejos, não lhe tinha sido criada essa necessidade. Como uma criança sente a necessidade de comer, existe uma coisa chamada, por exemplo, pão. Se um patinho quer nadar, existe uma coisa chamada água. Por outro lado, se há uma experiência na nossa vida que nós não conseguimos satisfazer, talvez seja pelo facto de nós não termos sido criados para viver neste mundo. Agora, nesse equilíbrio entre viver neste mundo e almejar um outro céu, como é que vamos encontrar ou gerir esse equilíbrio? Está lançada a pergunta aos dois para concluir. 1 minuto. Creio que, de alguma forma, este mundo é uma antevisão do que poderá ser o próximo. Sabemos, Paulo dilo claramente, que vai ser muito melhor, vai ser constituído por coisas que nós hoje não podemos ainda sequer imaginar, mas a realidade desta vida, o prazer que há, por exemplo, em podermos comunicar, o prazer que há em podermos amar os nossos semelhantes, o prazer que há em sabermos o que é a verdadeira amizade, a verdadeira lealdade uns para com os outros, isso são vislumbres do que vai ser a eternidade. Só que sem os aspectos decaídos da realidade presente. Temos que ter um filtro para tentar filtrar aquilo que de mau existe à nossa volta, para manter esse espírito positivo do almejar algo muito melhor, dar-nos esperança na caminhada, e isso deve ser uma grande motivação. Agora sim, queremos agradecer ao pastor Paulo Mendes, à Sara Pinto. Nós acabamos de terminar o 2º trimestre de 2011 e agradecemos a vossa participação pertinente ao longo desta 2ª edição do programa Apontamentos da Semana. A transformação é um processo de mudança experimentado cada dia por pequenas etapas. Segundo a Bíblia, este itinerário pessoal é um vislumbre da transformação final que acontecerá no planeta e na humanidade. O apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5, transcreve as seguintes palavras de Cristo: Eis que faço novas todas as coisas. O único antídoto para a entropia espiritual, degradação moral e degradação física é Cristo. Ser vestido em Cristo não é uma questão de opção, mas sim de necessidade. Marcamos encontro no próximo programa.